Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje nós vamos tratar de crimes de trânsito. E quem está conosco para falar sobre o assunto é a professora de Direito Penal, Priscila Silveira. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Uma honra para mim, incomensurável, poder participar desse programa. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, professora, pela sua vinda até aqui, a senhora que veio lá de Santo André, né, de São Paulo. E me diga, como é que foi o seu começo, professora? A família influenciou na escolha pelo direito? Teve outra pessoa que também acabou sendo decisiva? Conta pra gente. Na verdade, é até uma questão curiosa, porque eu tenho um tio, né, que foi a primeira pessoa a quem ingressou na área do direito, mas ele não era uma pessoa pela qual eu teria me despertado a questão da paixão que eu tenho hoje pelo direito. Até porque eu tenho meu irmão que é médico, que é um pouco mais novo que eu, e a minha vontade inicial era fazer medicina. Os meus pais são de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e lá tem a Faculdade Federal, onde meu irmão se formou, inclusive até professor da faculdade, e eu sonhava em ser médica, mas curiosamente, Dario, eu tinha medo de mexer com sangue, eu tinha pavor de sangue, eu costumo dizer que parece que era mesmo para eu entrar no ramo do direito e continuei a ter medo do sangue. Hoje lido com os crimes, faço bastante júri e eu tenho acesso ao sangue do mesmo jeito, mas a minha ideia inicial era ter a medicina, não prestei medicina, vim morar em São Paulo e morei em Santo André. Comecei a namorar com meu, hoje então, marido, e aí nós estudamos juntos. Foi também aí que surgiu o despertar pelo direito. Então, eu falo que o direito me escolheu, na verdade. Eu não tinha escolhido o direito e hoje é minha grande paixão falar do direito, especialmente do direito penal. A senhora podia falar um pouquinho do seu tempo na faculdade? De que maneira isso ajudou a consolidar essa escolha? Eu me formei numa faculdade municipal, né, São Caetano do Sul, hoje eu até leciono aula lá, e foi assim bastante interessante porque a minha paixão pelo direito penal começou desde o primeiro ano da faculdade. Então, eu sou formada há 15 anos, né, milito aí na área criminal, e desde 98 eu não fiz outra coisa, não estudei, eu não me lembro, curiosamente, eu não me lembro de outros temas, outros ramos do direito que eu tenho estudado. A minha paixão começou, obviamente, por um professor ou por dois professores que me deram a paixão pelo direito penal. E desde o último ano da faculdade, nós prestávamos assistência jurídica à população carente da cidade de São Caetano. E desde então eu passei a única visão que eu tenho da faculdade, dos bancos da faculdade, é a situação de eu estar sempre falando, ou trabalhando, ou estudando sobre o direito penal, né? Então, dali em diante, eu sempre falei sobre o direito penal e estou até hoje estudando, sempre uma estudiosa desse direito. O direito penal foi algo que surgiu durante a faculdade mesmo? Primeiro ano do curso eu já... Aliás, que o direito penal sempre costumo dizer que é mais legal, né? O meu jargão, o direito penal é mais legal, tem proximidade com o nosso dia a dia, então fica mais fácil estudar. Por exemplo, as pessoas sabem quando um crime acontece, eles têm a visão do geral do crime como um todo. Então, desde então, eu obviamente que eu gostei, estudei todas as áreas, eu sempre uma aluna dedicada, né? Mas o direito penal ele surge para mim pela questão da admiração pelos professores que eu tive e hoje que eu tenho a alegria e também uma honra de ministrar aulas juntamente com todos os meus professores a quem eu um dia admirei, que também é uma alegria sem tamanho. A senhora já saiu da faculdade, foi direto trabalhar na área? Como é que foi? Não fui. Eu me formei em 2002. À época, nós não podíamos prestar o exame sem ter colado o grau, né? Isso mudou agora nos últimos tempos. Então, eu precisei colar grau em janeiro, aí prestei o exame. Fui trabalhar um pouco com meu marido, que até então era o meu namorado. Trabalhei com ele ligado também ao ramo do direito, mas não especialmente ao direito penal. Aí, depois de uns 3 anos de formada, surgiu então a hipótese de começar a trabalhar. Comecei trabalhando na área do direito civil e processo civil, fazendo alimentos, né? Quando a gente começa a advogar, a gente acaba sendo aquele clínico geral. E depois eu me especializei e agora, hoje, já tem um tempo, eu só milito mesmo na área criminal. E qual é a sua rotina, professora? Olha, a minha rotina é terrível, porque além de ministrar aulas, eu ministro aulas em N cursos, eu ainda advogo, né? Então, eu faço júri, então eu faço, outro dia mesmo, eu peguei e fiquei 10 horas dentro de um júri. Então, é como se fosse uma maratona. Então, de manhã eu costumo ir para o escritório ou ministrar aula. À tarde eu fico no meu escritório, atendo o cliente. Então, eu faço essa questão da pessoalidade, porque o direito penal é uma questão muito pessoal, né, do sujeito aí que está sendo acusado. E aí, à noite, eu também ministro aula. Agora, com relação à advocacia, que eu também ainda faço com bastante, né, ensejo, eu atendo o cliente, eu começo desde o início, eu faço a hipótese aí da delegacia de polícia, acompanho flagrante. As pessoas costumam falar que eu sou corajosa, né, porque lidar com o direito penal é lidar com alguém que já está de alguma forma rechaçado pela sociedade por ter violado, né, um bem jurídico que o Estado tutela. É bem difícil mesmo, eu não posso negar.
que tipo de dúvida é mais comum entre os seus clientes? Ah, você vai soltar? Me solta. Ah, eu quero sair, por que que um? Então, a grande questão é o seguinte, quando a gente vai conversar com, especialmente quem está preso, eles se comparam entre eles. Então, eles costumam perguntar o seguinte, por que que eu estou preso, eu cometi o mesmo crime que o outro, por que que eu não saí, por que que ele saiu, né? Por que que ele, de repente, pegou tal pena? E é difícil explicar para essa pessoa, para esse cliente, que mesmo o crime sendo o mesmo, nós temos um princípio da questão da individualização da pena para cada um. O Estado, ele coloca essa questão do crime para todos, mas é importante que a gente entenda que cada um tem uma circunstância especial ou específica, de modo que ninguém vai ter, em regra, a mesma pena e que pode ser dado para ele uma determinada situação que não pode ser para o outro. Então, essa é uma dúvida bastante recorrente, né, essa questão. E a outra é de dizer que não é, por que que eu não fui absolvido? É questão técnica, processual mesmo, que eles têm bastante dúvida com relação a isso. Em relação a crimes de trânsito, que foi o tema da sua aula, gravada aqui na TV Justiça e exibida aqui para os nossos telespectadores, é um tema que gera muita controvérsia, enfim, além de literatura, o próprio cinema já tratou disso, né, com muita propriedade. Nós temos filmes como Abutres, que é um filme argentino interessantíssimo, que fala, né, da relação dos advogados que buscam os seguros, né, por acidentes. A senhora lida também com esse tipo de caso? Com relação ao acidente de trânsito, sim. Até eu citei numa das aulas um exemplo hipotético. Na verdade, é uma situação que aconteceu de um sujeito que foi atropelado e pediu a responsabilização civil. Porque as pessoas acham, Daí, que o fato de cometerem crimes, por si só, já teria punição. E um dos efeitos da pena, e isso é importante que nós deixemos aqui consignado, um dos efeitos da pena é da obrigatoriedade da reparação civil desse dano. Então, se o sujeito é condenado, ele cometeu um fato que é tido como ilícito, todo aquele que comete um fato ilícito é obrigado a repará-lo no cível. Então, essa reparação civil acontece bastante. A gente tem até determinado no Código de Processo Penal essa possibilidade de reparação civil do dano. E as pessoas desconhecem essa possibilidade de terem a reparação desdobrada de acidentes de trânsito. Então, a pessoa que é vítima de acidente de trânsito, ela, além de processar o condutor do veículo, como a gente bem falou nas aulas, que são condutas criminosas, nada impede de que ela também, tendo aí desdobramentos, prejuízos, por exemplo, danos, ela pode ter dano material, ela pode ter dano estético, ela pode ter dano moral, ela pode pedir o ressarcimento na esfera civil que desdobra dessa conduta criminosa. Perfeitamente cabível. Professora, vamos então ao nosso primeiro intervalo? Pois não. Perfeito. Saber Direito Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta hoje com a professora de Direito Penal, Priscila Silveira. O assunto desta conversa é crimes de trânsito. Professora, eu queria saber no que a senhora pensou quando preparou estas aulas aqui para o público da TV Justiça. A primeira coisa que eu pensei foi na dúvida que todo mundo tem. A respeito dos crimes de trânsito, como eu começo falando até na aula, nós somos o quarto país com maior índice de violação de preceito ligado à educação no trânsito. Né? Então, a gente tem mais mortes dentro do veículo automotor ou oriundos do veículo automotor, mais do que armas de fogo. Então, são crimes que acontecem muito na prática. E eu pensei especialmente não só nos crimes. Não é? Nós temos um Código de Trânsito brasileiro que diz respeito também às condutas criminosas, mas muitas pessoas desconhecem até mesmo as condutas criminosas, de modo que o Estado sempre coloca essa questão de ser conhecidas as condutas, e ele traz dentro desse Código de Trânsito brasileiro uma coisa importante, Dari, que é a questão da educação no trânsito. Então, muitos crimes acontecem, isso não é só estatístico, é obviamente evidenciado, que os crimes acontecem muitas vezes porque as pessoas desconhecem até mesmo a questão de serem educadas no trânsito, que desdobram então o preceito ligado à conduta criminosa. Por exemplo, a ausência de carteira de motorista, que é uma figura obrigatória, que depende aí, que desdobra numa infração administrativa, mas dependendo da situação em que ele é encontrado, por exemplo, se ele mata no trânsito sem a carteira, isso traz um preceito mais punitivo para ele. Então, as pessoas desconhecem essa questão e eu achei, né, eu tive um entendimento de que poderíamos, então, esclarecer essas coisas ou essas considerações a respeito aí dos crimes de trânsito. Então, vamos falar dos temas das suas aulas, professora, a partir do básico. Por exemplo, a competência das multas, né? Quem multa?
Então, nós temos fixados no próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que o CONTRAN seria o órgão responsável por certificar essa questão das multas. Mas eu até falo também, e falei bastante nas aulas, porque as pessoas acham que as únicas pessoas que poderiam multar, e eu até exemplifico, por exemplo, lá em São Paulo tem o CET, que é o órgão desdobrado, né, do trânsito. E as pessoas não acham e não sabem que Polícia Militar Estadual, obviamente, pode multar, se for feito convênio com o Estado. As guardas ou os guardas municipais, isso é um entendimento recente até do STF, no sentido de que ser possível também a multa pelos guardas municipais e também, especialmente colocado por desdobramento da Constituição, lá no artigo 144, a possibilidade da multa ser fixada pela Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, são os órgãos responsáveis aí pela fixação da multa e que tem gente que nem sabe, até porque nós temos alguns lugares que nem tem polícia militar, né? O ciclista também está sujeito ao Código de Trânsito? O ciclista, isso todo mundo me questiona a respeito do ciclista, porque o ciclista ele tem duas situações que se encontram aí colocadas no Código de Trânsito Brasileiro. Se ele comete alguma ação, o ciclista, quando ele dirige, quando ele está dirigindo a bicicleta para nós, é considerado um veículo. O artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro coloca que a bicicleta é um veículo. Então, só para a gente precisa tomar cuidado, se aplica sim ao ciclista, mas vai depender da conduta dele. Porque, por exemplo, o homicídio no trânsito. O homicídio no trânsito, o sujeito pratica a morte de alguém de forma culposa na direção de veículo automotor. A bicicleta, ela é veículo, mas ela não é um veículo automotor. Então, nesse sentido, a resposta seria o seguinte: se aplica desde que, em determinadas condutas, nós tenhamos a possibilidade de multá-lo e, inclusive, de aplicar condutas criminosas. Mas, por exemplo, se ele está fora da bicicleta e ele, de repente, é atropelado, ele é considerado para nós pedestre. Então, ele também poderá não só ser aplicada a conduta criminosa, mas ele também pode ser vítima, porque ele pode ser considerado pedestre em determinadas situações. Multa reparatória, o que é isso? A multa reparatória é exatamente o que nós dizíamos no bloco anterior, porque a multa é o seguinte: toda vez que alguém comete um ilícito, ele tem que reparar. E essa multa reparatória nada mais é do que a questão indenizatória. Essa multa, e é bastante importante que a gente fale dela, porque as pessoas acham aqui que não é possível reparar esse dano. O Código de Trânsito Brasileiro, fazendo aí uma orientação até o que diz lá no Código Penal, ele determina que essa multa seja dada à vítima, mas é possível, Dari, que essa vítima tenha falecido. Então, o Código determina que, na ausência da vítima, essa reparação, que o nome já até fala, multa reparatória, essa reparação seja estendida aos sucessores dessa vítima. Né? Então, ela tem que pagar para os sucessores também. O motorista embriagado que atropela e mata uma pessoa na rua, ele é automaticamente enquadrado como um caso de homicídio doloso? Como é isso? Essa questão é bastante relevante porque acontece com muita dúvida. Tá? Nós temos duas situações. Primeiro, o sujeito que mata sob a influência desse álcool. E nós também temos a questão da culpa. Então, o Código, no artigo 302, ele fala que o sujeito vai praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Essa é a primeira fixação. E aí, para a gente falar da culpa, nós precisamos entender que a culpa tem alguns elementos constitutivos dela. Um desses elementos é a inobservância do dever de cuidado. E aí, o que estabelece a doutrina e a jurisprudência, que elas são, obviamente, antagônicas? A doutrina entende o seguinte: aquele que mata na direção de veículo automotor, com a circunstância ou sob a influência ébria, né, ou qualquer outra que tenha aí psicoativa, ele pode ser considerado doloso se ele, por exemplo, bebeu, sabendo dessa situação, ele passa, por exemplo, no sinal vermelho, ele está em excesso de velocidade, ele está sem a carteira. Porque muitas vezes, isso eu até coloco, não são todas as pessoas que bebem que eles assumirão a vontade aí de produzir o resultado. Então, as pessoas, quando elas bebem, elas não pensam que o resultado pode acontecer. Elas esperam, sinceramente, que ele não ocorra. Então, essa questão da situação ébria está ligada ao elemento subjetivo, à vontade subjetiva do sujeito. Então, ele bebe e dirige, precisa ficar provado que essa bebida influenciou para a morte e que ele não se preocupou diante dessa situação etílica com a produção do resultado. Porque não é isso que acontece. As pessoas, quando elas bebem, elas pensam que estão aptas para beber e que podem conduzir normalmente o veículo, que isso não alteraria
a questão psicomotora, daí porque produzem resultado. Então, basicamente dependendo da circunstância, se ele bebeu e tem junção de outros fatores, tem entendido-se na jurisprudência a possibilidade de se admitir o dolo eventual nesses casos. E o motorista que causa um acidente, mas foge do local, é crime? É crime. A fuga do local do acidente, ela está tipificada no artigo 305 do nosso Código de Trânsito. E é importante que nós saibamos o seguinte: a única hipótese que isso será rechaçado como imputação criminosa é se ele fugir do acidente porque ele corre risco de vida. Né? Então, se ele corre risco de vida, é a única hipótese admitida, eu não digo única, mas é uma hipótese admitida pela questão da possibilidade do fato ser atípico, ou seja, de não ser considerado uma conduta criminosa. E há até uma discussão a respeito de ser constitucional ou não, porque a doutrina entende o seguinte: ninguém pratica um crime e espera para ser preso. E isso acontece na fuga do local do acidente. Ele pratica um acidente e tem que ficar esperando. Então, nesse sentido, há até discussão a respeito dessa questão da constitucionalidade desse artigo ou não, que está para ser analisada. Professora, vamos ao nosso último intervalo? Pois não, vamos lá. É isso, Saber Direito Debate volta dentro de instantes. Até já. Nós estamos de volta com o Saber Direito Debate, que hoje trata de crimes de trânsito. A nossa convidada é a professora de Direito Penal, Priscila Silveira. E agora vamos tratar dos livros que foram trazidos pela nossa convidada. O primeiro, Tratado de Direito Penal, parte geral 1, de César Roberto Bittencourt. Professor, o que é que pode se falar sobre esse livro? Esse livro eu trouxe, Dari, porque nas nossas aulas, e especialmente quando a gente vai falar de crimes de trânsito, nós usamos bastante a parte do Código Penal. Então, a gente traz lá a tentativa, a consumação, algumas situações que são agravantes, as atenuantes. E esse livro, especialmente, ele fala dos artigos 1º até o 120, ele é bastante importante porque ele explica, traz posicionamento jurisprudencial a respeito da parte geral do Código Penal, que também é utilizada nos crimes de trânsito. Então, todas as vezes que a gente tem tentativa, agravantes, eu tratei bastante isso na aula, o aluno, ele é importante que, para quem está estudando, esse é um livro excelente para quem está cursando o concurso, para quem está na graduação, ele traz aquilo que é o mais relevante dentro da parte geral do Código Penal, que se aplicam a todos os crimes, especialmente para os crimes de trânsito. A senhora também trouxe aqui, de Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Por que a senhora trouxe essa obra aqui para a aula? O professor Guilherme de Souza Nucci, ele não só tem essa, mas como tem outras, inclusive o Código Comentado, mas essa obra em específico, ela trata de explicar o crime por crime dentro dos crimes de trânsito. Então, é uma obra, obviamente, que trata de outras legislações penais especiais, mas que trata do crime de trânsito em específico, que foi objeto da nossa aula. Então, ele explica a posicionamento jurisprudencial, ele explica quando consuma o crime, qual é o sujeito ativo, quem pode cometer, especialmente ligado às figuras do crime de trânsito. Então, o professor Guilherme de Souza Nucci, para quem também presta concurso, para quem está em pós, para quem está na graduação, é um conceituado doutrinador que a gente tem lá no estado de São Paulo, um desembargador, que fala bastante a respeito, porque é muito difícil a gente conseguir uma obra boa a respeito dos crimes de trânsito, tendo em vista que está sempre mudando. E as obras dele costumam ser bastante atualizadas nesse sentido, especialmente com relação aos crimes de trânsito. Estou vendo aqui que tem aqui um trecho do livro dedicado a juizados especiais criminais. Também. Eu teria que perguntar isso para a senhora, inclusive. Lesão corporal é só os juizados especiais criminais que julgam? Então, nós temos lá no Código de Trânsito Brasileiro uma questão importante. Quando a gente fala de lesão corporal culposa, a pena estabelecida para a lesão comportaria ou comporta o juizado especial criminal. Só que, a gente tem que tomar cuidado? Nós temos uma vedação à aplicação da Lei 9.099 colocada pelo Código de Trânsito. Então, nós temos uma lei penal especial que trata de vedar a aplicação da lesão corporal culposa todas as vezes, por exemplo, que ele fizesse sem a carteira, que ele tivesse sem prestar socorro. Então, ele tem lá umas circunstâncias específicas que excetua a aplicação do juizado especial, como, por exemplo, lá no artigo 291, se ele tivesse sem a carteira. Então, se ele tiver sem a carteira com excesso de velocidade e fizer lá colocando perigo à coletividade, o Código manda excetuar a competência da Lei 9.099. Certo, e agora aqui para encerrar também já uma obra, né, de menor fôlego, né? Crimes de Trânsito, de Renato Marcão. Por que a senhora trouxe esse livro? Então,
como os outros livros, eles tratam de forma geral, a respeito não só das condutas específicas, esse livro ele tem sido citado até pelos nossos tribunais superiores. O Renato Marcão é um doutrinador bastante conhecido para nós e ele tem o costume de fazer obras específicas. Então, nessa, por exemplo, ele fala de execução penal numa outra, ele fala de obras específicas. Então, nesse caso aí, além dele trazer preceito doutrinário, ele coloca a jurisprudência e ele fixa a definição de conceituação especificamente para os crimes de trânsito. Então, é uma obra que só fala de crimes de trânsito, né? Sem prejuízo de tantas outras importantes, não é? Que aí sofreram aí atualizações. Caí aqui na página que fala de ônus da prova, e aí eu me lembrei de uma outra pergunta. Eu posso me recusar a fazer o teste do bafômetro? Porque muito se diz, melhor você não fazer, porque você vai acabar produzindo prova contra si mesmo. Faz sentido esse tipo de preocupação? Faz sentido, mas só que a gente precisa consignar uma coisinha. O artigo 306, que trata da embriaguez ao volante, ele sofreu alteração. Então, inicialmente, quando ele foi fixado, ele colocava apenas que precisava gerar perigo. Depois ele alterou e falou que para configurar o crime de embriaguez ao volante, o sujeito precisava ter uma concentração no sangue. Então, o que as pessoas faziam? Ele não colocava a forma que essa concentração no sangue seria produzida para efetivar a influência etílica. Então, o que as pessoas faziam? Com o preceito principiológico de não ter que produzir provas contra si mesmos, as pessoas se recusavam à produção e não tinha nenhum tipo de punição. Hoje, o que acontece? Você pode se recusar perfeitamente a fazer o teste, mas o Estado estabeleceu outras formas, outras provas para definir a questão etílica. Por exemplo, a gente tem lá testemunha, nós temos vídeos que são considerados como meios aí probatórios da situação etílica. Então, hoje, o que acontece, Dari? A pessoa se recusa, ok, ela pode se recusar, mas ela comete uma infração administrativa, então ele tem a retenção da carteira, 7 pontos, paga a multa 10 vezes fixada para multa gravíssima, e além disso ele pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, tendo em vista que essa recusa hoje passou a ser uma prova para ele, para afastar a situação etílica. Poder ele pode, mas ele tem que sempre lembrar que, diferentemente das questões anteriores, hoje nós temos outros meios de provas para certificar essa influência do álcool. Ou seja, não adianta achar que sem fazer o exame do bafômetro vai estar livre de uma acusação. Isso, ele está livre de produzir essa prova, mas nada obsta que as provas possam ser produzidas diferentemente. Professora, há outras questões que não foram esclarecidas porque eu não consegui perguntar no bloco anterior. Eu queria saber da senhora o seguinte: o réu que não entrega a carteira de habilitação depois de suspenso, ele está cometendo um crime? Excelente questionamento, porque as pessoas acham, aquelas que conhecem da legislação pensam que só será crime quando ele viola a suspensão. Só que nós temos estabelecido lá no artigo 307 a seguinte situação no parágrafo único do próprio Código de Trânsito. Ele diz o seguinte: o réu, na verdade aqui já o condenado, ele é obrigado a entregar essa carteira no prazo de 48 horas. Então, o artigo 293, parágrafo 1º, ele estabelece a entrega dessa carteira. E aí, se ele não entrega, que é exatamente a recusa, a ausência de entregar a carteira, porque ele já sofreu a punição, comporta conduta criminosa também pela regra do artigo 307. Para encerrar, professora, racha é crime? Racha é crime. O racha é crime, colocado para nós lá no artigo 308 do Código Penal, e nós precisamos colocar especialmente o seguinte: se ele mata dentro do racha, nós temos figura qualificada e sem prejuízo, importante colocar isso aqui também, de que dentro do racha fique certificado que ele teve a intenção de matar, deslocando essa conduta criminosa como dolo, e ele pode inclusive ir a júri. Ele será punido e processado pelo Código de Trânsito Brasileiro no artigo 308, então somente se ele fizer esse racha sem ter a intenção de matar, porque se ele tiver a intenção ou ao menos assumir o risco, ele será julgado pelo rito do júri pela intenção de matar. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pelos esclarecimentos que a senhora trouxe aqui hoje, viu? Eu que fico muito agradecida, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Ok, o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Dúvidas, sugestões? Mande por e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.